Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, destaca o incentivo ao setor primário como alternativa econômica ao Estado durante Feira Agropecuária em Careiro Castanho. CPI da telefonia da Assembleia vai investigar o apagão da internet que ocorreu no último fim de semana em Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver: universidades do Norte estão fora da lista das 10 melhores do país. E ainda, deputado Marcelo Ramos discute com representantes do Conselho Regional de Medicina sobre a importância da revalidação do diploma de médicos estrangeiros. Começa agora o programa Bom Dia desta terça-feira, dia 10 de setembro de 2013. Olá para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, compareceu no encerramento no último sábado da 9ª edição da Agropec, no município de Careiro Castanho, distante a 102 quilômetros ao sul da capital. Na ocasião, o governo do Amazonas lançou o Programa Estadual de Mecanização da Agricultura, Careiro Castanho. Deverá receber mais de R$1 milhão para a compra de equipamentos para o aperfeiçoamento da cadeia produtiva rural. Josué Neto destacou o incentivo ao setor primário como alternativa econômica ao Estado. Aproximadamente 80 expositores participaram da 9ª edição da Feira Agropecuária Agropec, em Careiro Castanho, município integrante da região metropolitana de Manaus. Em 2013, a feira teve faturamento superior a 40% se comparado com o ano passado, totalizando mais de R$4 milhões em negócios. O vice-prefeito da cidade fez uma avaliação positiva do evento. Essa festa tem sido uma festa fantástica, porque é a 9ª Agropec e, segundo a população, tem sido a melhor festa. Eu, como vice-prefeito, sou suspeito de falar, mas digo que tem muita aceitação, vários prêmios, vários brindes. Na ocasião, o governo do estado lançou o Programa Estadual de Mecanização da Agricultura, com o objetivo de incrementar e profissionalizar os produtores do setor primário no estado. A Agência de Desenvolvimento Sustentável atuará em conjunto com a Prefeitura de Careiro Castanho. Os recursos são da ordem de R$1.300.000 para a compra de 6 patrolas. Técnicos do IDAM deverão fazer o acompanhamento de toda a cadeia produtiva durante a mecanização do campo. Conseguimos viabilizar aí, com pleno apoio do governo do estado do Amazonas, apoiando a Prefeitura Municipal realizadora deste evento, na pessoa do prefeito Hamilton Vilar, viabilizando melhores condições de financiamento aos produtores rurais, buscando melhoramento genético para o rebanho, buscando novas tecnologias e a implementação do programa de mecanização agrícola do estado do Amazonas. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, em todo o estado do Amazonas, aproximadamente 800 mil pessoas vivem da agricultura familiar. O incentivo a esta modalidade é um resgate da cidadania dos pequenos produtores. O parlamentar destacou o potencial agrícola de Careiro Castanho. Tenho a alegria de conhecer hoje mais de 80% da zona rural do município, várias comunidades como Samaúma, Tilheiro, o próprio Araçá, o Purupuru, Janauacá, comunidades menores como, por exemplo, a comunidade do Divino Espírito Santo, onde nós já tivemos recente aqui. Então, esse trabalho que está sendo feito através desse programa estadual, que está empregando R$1.300.000, voltados principalmente para a produção familiar, resgata a dignidade das famílias. Hoje nós temos cerca de 800 mil pessoas no estado do Amazonas vivendo da produção familiar. Isso é importante porque o município do Careiro Castanho, apesar de ser o primeiro, mas vai ser o primeiro de tantos outros municípios que receberão esses incentivos voltados principalmente para o pequeno produtor que faz da produção familiar o seu sustento e que dá dignidade para as suas famílias. Então, nós estamos muito felizes de estar hoje aqui
num evento grande, num evento onde foi mais de 2 milhões de reais foram empregados aqui nessa feira de agronegócios, que está trazendo muita renda, está trazendo emprego para essa população. A visita a Carinho do Castanho faz parte de um calendário programado pelo presidente da Casa para acompanhar e fiscalizar as principais obras e eventos realizados pelo poder público no interior do estado. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as falhas nos serviços de telefonia móvel fixa e internet no Amazonas, da Alean, vai se reunir nesta semana para apurar as causas do apagão no serviço de internet que ocorreu no último fim de semana na cidade de Manaus. O deputado Sidney Leite, membro da CPI da telefonia, disse que não é a primeira vez que a população sofre com a falta do serviço e nenhuma nota de esclarecimento é dada. O parlamentar ressaltou que foi por estes motivos que a CPI foi criada e que deve ser apurado o motivo do apagão. E é preciso que nós apuremos isso. Por quê? Porque as empresas muitas vezes estão assumindo que eles estão vendendo um serviço que não tem condições de entregar. Por isso, da instalação dessa CPI, que nós agora, ao final do mês, vamos começar a realizar as audiências nos municípios, vamos estar presente em todas as calhas de rios do estado do Amazonas, para que a gente possa ouvir a população do interior e ouvir a população, os empresários, os segmentos organizados, o poder público, os sindicatos e, com isso, poder informar a população, mas também tomar as providências necessárias para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver esse problema. O deputado Marcelo Ramos, que é responsável pelos trabalhos relacionados ao serviço de internet na Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder Legislativo, disse que o problema afetou a todos e que o apagão só confirma a insegurança do sistema de internet em Manaus. Nós temos dois cabos, duas entradas de internet em Manaus, uma que é o cabo da Embratel, onde houve o problema, que vem pela BR-319, e outro cabo da Oi, que vem pela BR-174. O que acontece? Em regra, os cabos de entrada de internet eles são em círculo, para ter redundância, ter segurança. Nem o da Embratel e nem o da Oi tem redundância. Elas deveriam fazer acordos comerciais para que uma fosse a redundância da outra. Não fazem e o povo do Amazonas paga com o seu sacrifício em ocorrências como essa que aconteceu com o cabo da Embratel, que não é a primeira vez também, diga-se de passagem. Mesmo não tendo tido nenhum problema com a falta de internet, o deputado Chico Preto ouviu muitas reclamações pelas redes sociais e disse que as operadoras precisam trazer esclarecimentos sobre o apagão e disse ainda que a Assembleia vai tomar providências. Mas é certo que a Assembleia, através das suas comissões, mais notadamente a Comissão de Defesa do Consumidor, tomará esclarecimentos, vai requerer esclarecimentos das operadoras sobre um episódio que, nesse sábado, foi percebido de forma mais intensa, mas que são episódios que são comentados quase que semanalmente. Você ouve e lê pessoas reclamando desse tipo de interrupção. Desde a noite de sábado até o final do domingo, a falta de internet, tanto das provedoras a cabo como das empresas de telefonia móvel, foi assunto recorrente nas redes sociais. Grande parte de Manaus ficou sem o fornecimento do serviço por mais de 15 horas. A Folha de São Paulo divulgou o ranking das 10 melhores universidades do país e a região norte não aparece na lista dos principais grupos analisados. As regiões Sul e Sudeste concentram as melhores universidades em pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Folha de São Paulo. Dentre as 10 melhores, a USP e as federais do Rio de Janeiro e Minas Gerais encabeçam o ranking. A região Norte não aparece no grupo analisado. Essa é a segunda edição do ranking universitário Folha. O ranking avalia as universidades em 5 indicadores: internacionalização, pesquisa, ensino, inovação e a inserção no mercado de trabalho. Segundo a Folha, esse trabalho é para mostrar a radiografia regionalizada do ensino superior brasileiro, que destacou as 192 universidades reconhecidas pelo Ministério da Educação. A Universidade Federal do Amazonas está na 66ª colocação do ranking, muito atrás da Federal do Pará, que aparece na 26ª, enquanto que a UEA está na 101ª posição. O deputado Marcelo Ramos se reuniu com representantes do Conselho Regional de Medicina para debater a importância da revalidação do diploma dos médicos estrangeiros. O parlamentar é autor de um projeto de lei que proíbe a atuação no Estado de profissionais que não tenham passado pelo Revalida.
Um médico com diploma estrangeiro que deseja atuar no Brasil precisa primeiro se submeter ao Revalida, prova necessária para dar validade ao título. Segundo o Conselho Federal de Medicina, uma média de 15% dos candidatos consegue a aprovação. Porém, o governo federal, por meio do programa Mais Médicos, está trazendo profissionais do exterior para atuar em áreas remotas do país sem a revalidação dos títulos. Para evitar que médicos sem qualificação adequada atuem no serviço público, o deputado Marcelo Ramos é autor de um projeto de lei que proíbe a atuação dos profissionais que não tenham sido aprovados no Revalida. O chefe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina, Antônio de Pádua, se reuniu com o parlamentar para demonstrar o apoio da instituição ao projeto. Tendo sabido da proposta do deputado, um projeto de lei para não permitir o ingresso de pessoas sem revalidação do diploma, o Conselho de Medicina entendeu adequado apresentar o apoio à proposta e trazer algumas considerações, como a constatação de que a Universidade do Estado do Amazonas e a UFAM são os mais importantes agentes da provisão de médicos para o Estado. Marcelo Ramos defende a importância do projeto e acredita que a solução para facilitar o acesso a médicos no interior não é a contratação de profissionais estrangeiros, e sim a criação de uma carreira de Estado para a categoria. O que eu estou propondo é que não seja permitido a atuação na estrutura de saúde pública do Estado de médicos que não tenham, formados em universidades estrangeiras, que não tenham passado por o devido processo de revalidação de diploma. Uma solução estruturante, você fazer concurso público para médico nos moldes do concurso para juiz ou para promotor, ou até mesmo nos moldes do concurso para o Exército, em que você inicia a carreira pelo interior do Estado, mas tem a garantia de aproximação por antiguidade e merecimento. O projeto de lei que trata da obrigatoriedade do Revalida já tramita na Assembleia Legislativa e encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, que irá analisar a legalidade da proposta. Vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens com chuva isolada. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 32 graus. Para o município de Iranduba, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 25. A previsão para Juruá é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 29 graus. E veja a seguir, deputado Cabo Maciel propõe a ampliação da idade para a aposentadoria compulsória de policiais militares. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Esse é o Conect. Aqui você confere dicas de sites, blogs e páginas da internet com informações de interesse público. Conect com a repórter Suzane Lemos. No Conect de hoje você vai conhecer o site Colab, que é uma rede social para quem deseja tornar a sua cidade um lugar melhor para viver. Conecte-se. Reclamações e sugestões de melhorias para os serviços públicos, todos têm. Mas um canal para levar essas sugestões aos órgãos públicos ainda não existia. Foi justamente com essa ideia que surgiu o Colab. O site
funciona como uma rede social que tem a proposta de fazer uma ponte entre o cidadão e o poder público. No site, você pode fiscalizar os problemas da sua cidade e propor soluções. Também pode avaliar entidades públicas e compartilhar informações com outros usuários. Ao clicar no link tipo, você escolhe uma das opções entre fiscalize, proponha ou avalie. Na primeira, você deve enviar fotos de problemas da cidade, estado ou país em que reside, como carros estacionados em lugares proibidos, ruas esburacadas, postes sem luz, ônibus em más condições e calçadas irregulares. Já na opção Proponha, você envia projetos que podem mudar essa realidade. Escolha a categoria que melhor representa o seu projeto, coloque um título, descreva e utilize o botão de foto e localização. Publique e discuta com seus amigos e outros usuários. Divulgue seu projeto nas redes sociais e encontre apoiadores. Caso queira analisar itens como segurança, educação, saúde, bem-estar e urbanismo, clique em Avalie. Faça uma descrição com a qualidade geral, limpeza do local, equipamentos e acessibilidade. Publique e veja a repercussão entre seus amigos. A plataforma também tem um ranking de interatividade, que pontua o usuário a cada colaboração. Como a proposta do site é oferecer uma ponte entre o cidadão e o poder público, também há diversas ferramentas de gestão para prefeituras e órgãos públicos, que podem usar as informações, solucionar os problemas diários da cidade, ouvindo a população e conhecendo as suas demandas, além de ter um feedback de seus serviços. O aplicativo é gratuito e pode ser acessado via web e por aparelhos móveis do sistema iOS e Android. Todos os usuários, independentemente se pessoas, empresas ou órgãos públicos, ganham o mesmo status, o que permite uma participação democrática e impede uma eventual tentativa de manipulação dos dados. O produto, lançado em março deste ano, foi eleito o melhor aplicativo urbano do mundo em 2013 no concurso App My City, realizado pela organização New Cities. Para conhecer o site, acesse www.colab.re. Foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que obriga empresas instaladas no Amazonas a contratarem pessoas com mais de 35 anos de idade. Outras informações sobre esta nova lei com a repórter Pérola Paula. De acordo com o autor do projeto, o deputado Abdallah Frache, a lei é para garantir que essas pessoas retornem ao mercado de trabalho, já que muitos empregadores ignoram essa mão de obra. O parlamentar destacou um estudo feito pelo DIEESE, onde aponta que pessoas com mais de 35 anos levam quase um ano para conseguir um novo emprego. Ainda segundo a lei, os contratados deverão exercer atividades compatíveis com a qualificação e experiência profissional. Além disso, o Poder Executivo deverá conceder incentivos às empresas que cumprirem com a determinação. O deputado Cabo Maciel propôs ontem, segunda-feira, a ampliação da idade para a aposentadoria compulsória da Polícia Militar. Segundo o parlamentar, os atuais parâmetros prejudicam principalmente os praças, que muitas vezes são obrigados a se aposentar sem receber o salário integral. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel fez um indicativo ao governo do estado pedindo a revisão das atuais regras que tratam da aposentadoria compulsória nos quadros da Polícia Militar. O parlamentar esclarece que após 30 anos de serviço, o policial pode se aposentar normalmente. Porém, caso o profissional atinja a idade limite da patente que ocupa, é obrigado a se retirar recebendo apenas o salário proporcional aos anos trabalhados. O soldado hoje, a idade limite para pegar a compulsória, o soldado e o cabo pegam a compulsória com 51 anos, os terceiros sargento a subtenente com 54 e os oficiais com 57. A lei de ingresso, o limite máximo para se ingressar é 28. O policial, entrando com 28, ele tem que trabalhar 30 anos de serviço. Somando 28 com 30 dá 58. E a idade limite dele pega ele com 51, hoje, o cabo e o soldado. E aí, esse policial, ele vai pela compulsória com 51 anos, ganhando 23 dias no mês, um prejuízo total. A proposta feita pelo parlamentar unifica o tempo da aposentadoria compulsória em 59 anos para todas as patentes da corporação. O indicativo está em análise na Casa Civil do Governo do Estado.
A presidente Dilma Rousseff anunciou que vai promulgar a lei que assegura mais recursos para a educação e a saúde. E mais, a avaliação dos parlamentares sobre as manifestações populares durante a Semana da Pátria. Essas e outras notícias agora no Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A presidente Dilma Rousseff anunciou que vai promulgar a lei que assegura mais dinheiro para a educação e a saúde. O presidente do Senado, Renan Calheiros, considerou o anúncio como uma boa notícia. O projeto de lei que foi aprovado pelo Senado prevê que 75% dos royalties do pré-sal sejam destinados à educação e 25% à saúde. Calheiros destacou também uma lista de 40 proposições que o Senado votou em menos de 30 dias para atender às reivindicações da sociedade. Entre elas, estão a que muda os critérios para a escolha de suplente de senador, proibindo o parentesco, a que exige ficha limpa para os servidores dos 3 poderes, que já vale para o Senado, e a que acaba com a aposentadoria como pena para juízes e promotores condenados por corrupção. Dentro da pauta prioritária, afirmou Renan, foi aprovado também o projeto que facilita o exercício da iniciativa legislativa pela sociedade, o que define a organização criminosa e o novo rito das medidas provisórias que está na Câmara, assim como a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público. E no feriado do dia 7 de setembro foi marcado por manifestações em várias cidades brasileiras. Brasília, São Paulo, Salvador e o Rio de Janeiro, que teve inclusive o desfile cívico interrompido pelos manifestantes. Vários senadores demonstraram preocupação com a violência das manifestações. Apesar dos desfiles cívicos no feriado de 7 de setembro, dia da independência do Brasil, terem ocorrido de forma pacífica na maior parte do país, confrontos tomaram os desfiles em 24 capitais e pelo menos 40 cidades. Entre elas, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Belém, Recife, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Mais de 500 pessoas, incluindo adolescentes, foram detidas e 18 ficaram feridas em todo o país. As principais reivindicações foram com relação ao fim da corrupção, contra a realização da Copa do Mundo e da Olimpíada no Brasil, além de decisões judiciais que proibiram o uso de máscaras e gorros em manifestações populares. No Senado, o assunto ganhou destaque e os episódios de vandalismo foram tema de debate entre os parlamentares durante discurso na última sexta-feira. O senador Pedro Simão defendeu as manifestações nas ruas, mas disse ser contrário às máscaras em protestos e afirmou ainda que, como os parlamentares devem votar de forma aberta, os manifestantes devem se expressar sem máscaras. Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, elogiou a atitude dos artistas brasileiros que recomendaram aos grupos organizadores das marchas a apresentação de uma pauta de reivindicações e não a opção pela baderna. E até sexta-feira, 36 emendas haviam sido apresentadas à proposta de mini-reforma eleitoral. A Comissão de Constituição e Justiça vai votar amanhã em turno suplementar substitutivo de Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, ao projeto de Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Para valer nas eleições de 2014, as novas regras precisam ser aprovadas pelo Senado e pela Câmara até o fim deste mês. Emendas podem ser apresentadas até a análise da CCJ. Sendo aprovada, a proposta segue para a Câmara. A intenção da mini-reforma, segundo Jucá e Raupp, é reduzir gastos e dar maior transparência ao processo eleitoral e igualdade de condições aos candidatos em disputa. O próprio autor do projeto apresentou 4 emendas. Uma delas estabelece em 20% e 10% os limites de gastos de campanha com alimentação de prestadores de serviço e com aluguel de veículos. Outra sugere a possibilidade de usar o fundo partidário para pagar multas por irregularidades na propaganda eleitoral. E o Supremo Tribunal Federal encerrou na última quinta-feira a primeira fase da análise dos recursos dos réus do mensalão. Dos 25 condenados no julgamento do ano passado, 2 tiveram a pena reduzida e escaparam da prisão em regime semiaberto. Breno Fisberg, ex-sócio da corretora Bônus Banval, e João Cláudio Genu, ex-assessor do PP na Câmara. Além deles, o réu Enivaldo Quadrado, também da Bônus Banval, teve a punição convertida em prestação de serviços à comunidade.
Concluída a análise dos chamados embargos de declaração, o Supremo deverá decidir agora se aceita os chamados embargos infringentes, que podem abrir um novo julgamento aos réus condenados em votações apertadas, ou seja, com no mínimo 4 votos pela absolvição. Esse tipo de recurso, no entanto, só é possível para 11 réus: José Disseu, José Genuíno, João Paulo Cunha, Delúbio Soares, Marcos Valério, Cristiano Paes, Ramon Rolibeck, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado, João Cláudio Genu e Breno Fischberg. O relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, já se pronunciou contrário aos embargos infringentes. A decisão sobre aceitação ou não desses recursos deve sair na sessão da próxima quarta-feira, dia 11. E as senadoras e deputadas federais se reuniram na Presidência da República para tratar da campanha Mulher Tome Partido, que será lançada amanhã na Câmara dos Deputados. A ministra de Comunicação Social da Presidência, Helena Chagas, colocou à disposição das parlamentares os veículos de comunicação do governo federal. A primeira fase da campanha vai até o dia 5 de outubro, prazo final para a filiação partidária, e contará com a veiculação nos canais institucionais do Senado, da Câmara e agora do Executivo. Para Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher do Senado, a intenção é atrair adesões aos partidos. De acordo com a senadora, a segunda fase será de conscientização para que as mulheres assumam o compromisso com a política. Vanessa convocou as deputadas para juntas integrarem ao relator da mini-reforma eleitoral, Waldir Raupp, 2 emendas. Uma amplia o percentual de participação feminina na política e outra que garante propaganda institucional do TSE para incentivar a igualdade de gênero no país. Vamos agora para a agenda parlamentar. E hoje, a partir das 2 horas da tarde até as 8 da noite, acontece no auditório Senador João Bosco o Fórum Mundial de Direitos Humanos. A autoria é do deputado Luiz Castro. E hoje, desde 8h30 da manhã, o deputado Adjuto Afonso participa no auditório Alton Furtado Júnior, na FIEAM, de um encontro técnico para o planejamento do projeto de lei dos recursos financeiros 2014 do Banco da Amazônia. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Para sugestões de matérias, envie um e-mail para bomdia@leam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Alean no YouTube. Continue com a nossa programação e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.